Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Como é que foi essa transição para você chegar na Premier League especificamente? Eu pergunto isso porque estive aqui com a Marcela Rafael recentemente e ela estava me contando de todos esses anos que lá ela está na ESPN, vários momentos do canal, e ela falou, pô, teve um momento lá, quando a gente perdeu a Champions, perdeu outros campeonatos, a gente só tinha a Premier League. Então, assim, o valor que a ESPN dá pra Premier League desde 2004... Isso é desde o Trajano. desde... Cara, a ESPN trata a Premier League como a galinha dos ovos de ouro, assim, é o principal torneio internacional, um dos líderes de audiência, etc. O dia que sair da ESPN vai ser um baque. Vai ser um baque, exatamente. Se sair, se é que vai sair. E aí... Isso aqui é madeira, né? Pois é, bate na madeira aí. Mas aí, eu fico pensando, eles colocaram você pra narrar com frequência no principal evento deles. Acho que dá pra falar desse jeito. Como é que foi a responsabilidade de sentar na cadeirinha lá pra fazer, por exemplo, um derby de Manchester e depois, mais do que isso, se ver recorrente e outra, cada vez... Eu me lembro de antigamente assistir alguns jogos com você, que eram aqueles jogos ali, meio quinto, quarto jogo da rodada. Uhum. Aquele jogo que não tava... Eu presto atenção porque a gente trabalha com isso, a gente assiste e tal. Mas não é todo mundo tá assistindo. Cada vez mais eu te vejo em evidência, fazendo grandes jogos, partidas importantes, decisivas. Como é que foi essa escadinha que você foi galgando no principal campeonato da ESPN? Então, eu também vou pontuar que a Premier League também é o melhor campeonato do mundo que a gente tem. Uhum. Vamos só colocar... talvez aspas para Champions. Sim, mas, por exemplo, eu já narrei na ESPN português, italiano, eu narro ainda, francês. E a Premier League é o campeonato que é gostoso de narrar, porque as coisas acontecem. Uhum. Tipo, 2 minutos já vai ter chutar gol, nananã. Pro narrador porra. Eu fui fazer uma Sul-Americana essa semana e foram chutar 17 minutos no gol. Eu já fiz uma La Liga que foi 1-0 pro time e ele não chutou o gol, foi um gol contra. O cara cruzou, bateu no zagueiro e entrou. E eu falei, gente, não é, sabe? É aquele jogo que você sofre. Então a Premier League é muito bom de narrar. Tudo acontece e é outro ritmo, enfim, é outro futebol. E a Premier League veio pra mim desde o primeiro mês que eu entrei na ESPN. Mas é igual você falou. Então, eu comecei com jogos... eu não sei como a gente pode falar. Acho que não são menores, pra respeitar todas as torcidas. E porque são... Claro. Estão nos maiores, de menos apelo. Tem isso, Você tem os caras que estão brigando. Por exemplo, hoje você narrar um Arsenal, um Liverpool ou um City, você sabe que você tá narrando um dos possíveis campeão. Quem vai ser campeão título, aí nessa temporada. Um West Ham e Sheffield, por exemplo. Você entendeu? Isso. É isso. Tá dentro da Premier League, tem tipo ali alguma... Não que não vai estar lutando nem pra sobreviver, a elite e tal. Mas então eu comecei com jogos assim. Mas eu lembro que eu narrei Premier League desde o começo. Eu acho que minha primeira Premier League, eu acho que era no primeiro mês. E eu lembro disso na escala. Bem no comecinho, vir Premier League e eu falar, meu Deus. Nossa. Tipo, Premier League, sabe? Top. Mas aí era jogos assim, e daí a gente foi escalonando, mas daí eu tinha uma sequência já de Premier League, e isso é muito legal, porque às vezes você narra um português num dia, um francês no outro. Isso é ruim. E daí isso faz diferença, porque às vezes você não tá... habituado. E às vezes não é que você... mas daí você narrou o West Ham aqui, o City ali... E depois o Liverpool. Mas tá tudo bem, porque você tá inteirado do campeonato. Claro. Porque para você estudar, você estudou a rodada, o que tá valendo, quem tá em cada lugar. Você vai assistir os outros jogos. Cada campeonato é um universo diferente do outro, pô. Você vai chamar no intervalo gols, então você vai conhecendo todo mundo. Então é diferente. Então eu acho que isso foi bom pra mim, porque daí a gente foi. Aí tem a questão do Derby de Manchester, que é no meu primeiro ano da ESPN. Tipo, vamos narrar. Eu entrei em agosto? Eu acho que é agosto ou setembro, e daí o derby é em março. Foi que ano? 22? 22, acho que eu foi entro em 21. Pós-pandemia? E daí o derby já estamos fazendo... Eu entrei na ESPN fazendo transmissão remota. Fui para a TV depois. Caramba, em 2022, mas aí... então... 22 é o derby de Manchester. E daí começaram a vir jogos maiores e tudo mais, mas é o que você falou, foi uma escadinha...
Tem também a escadinha dos comentaristas, não sei se vocês já perceberam, tipo, a primeira vez que eu olhei o Mário Marra do meu lado. Não, isso é Eu do falei, caralho. gente, não é possível. sabe? Estamos tentando fazer Tá uma pra arrumada vir do aqui. nosso lado aí. Dá pra né? vir aqui aí. E não, eu tenho informações privilegiadas pra falar pra vocês de Mário Marra. Ele tem uma cervejaria, ele tem uma cerveja, algo assim. Olha só. Então, Não é pra oferecer qualquer coisa pro cara. É, né? é um pô, cara tem que entendido. vir. Tragam ele aqui. Mas é isso, porque daí você tem o Paulo, o principal narrador, Uhum. era até então, né? Da Premier League, e você tem o Mário Marra. E daí, do nada, você olha e fala: meu Deus, não que os outros. Poxa, já fiz jogos com pessoas ali que eu fiquei bem emocionada, mas daí. Mas são os principais É isso do que você falou. campeonato. Então demorou pra chegar, mas um dia também tive meu jogo com o Mário Com o Marra, Mário entendeu? Marra. Então foi crescendo, mas. E eu acho que muito disso, de entenderem também, não, agora ela tá muito mais familiarizada, vamos fazer. E o familiarizada não é só com assistir. Porque quando você faz, você assiste e você vive aquilo diferente, entendeu? É diferente de eu assistir um jogo que eu sei que eu não vou fazer a transmissão ou que eu vou torcer ali. Então, você viver aquele ambiente é diferente de você ser um fanático pelo Liverpool ou qualquer coisa assim. Quando você vai pra dentro da Premier League para fazer as transmissões, você vai ter que entender da Premier League. Claro. E Claro, não necessariamente só de um time, entendeu? Acho que foi isso, mas tá bom. Uma Até pergunta porque você tá num canal, pô, que é o maior canal esportivo do mundo, a maior marca esportiva do mundo. O cara que tá assistindo ali, ele exige isso dos profissionais, né? Não, sim, mas sabe o que eu falo muito? Eu era essa espectadora. Eu também. Então é o que eu falo, por exemplo, a minha. Quando eu fui pro narrador a Leis, a questão era essa. Eu falava, caraca, Champions. A Champions que eu comecei a assistir na ESPN, entendeu? Então, quando. É o que eu sempre falo lá, e a gente tem o Mina de Passe e tal. Então, recentemente a gente teve a Copa Ouro, que era a nossa única competição que teria a seleção brasileira feminina. Sim. Então eu falei, gente, a gente tem que, mano, É a nossa botar pra competição. quebrar. E o porque legal nossa é que última- a ESPN fez rodízio com a seleção com narradoras, né? A Luciana narrou, É, a outra narradora, como é o nome dela? Tem a Camila narrou e eu narrei. E você são narrou. as três. Ou é. seja, as três tiveram a chance de narrar a seleção na Sim, Copa Ouro. Isso é é. legal. E mas daí tem a questão que eu penso muito é do conteúdo. É a única vez que a gente vai ter a seleção aqui. Tipo, a gente tem que ser muito bom, entendeu? É o que você falou. Eu, quando assisto a ESPN, eu tô assistindo o canal que pra mim tem os melhores caras, os que sabem mais, sabe? Eu cresci assistindo aquilo. Então, o cara, ele não pode saber menos que eu. Você entendeu? Porque ele tem que ser muito mais especialista. Claro. Então, eu quero assistir, mesmo que eu for um fanático, eu quero assistir a transmissão e em algum momento falar... Nossa, não sabia sabia disso. Você entendeu? Claro. Poxa, que leitura legal e tal. E daí, eu acho que é isso. Então tem um estudo ali. E no caso da seleção, é isso que eu falei também. Eu falei, galera, tipo, eu olho ali o time de mulheres que a gente tem pra falar de futebol feminino e eu falo, pesado isso aqui, sabe? Então, vamos arrasar nesses jogos da seleção. E eu tenho um carinhozinho muito especial pelo futebol feminino. Ah, que legal. Uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, assim. O Paulo era o cara da Premier League. Sim. E o Vogan era o cara de La De Liga. La Liga. Aí o Paulo sai. O Vogan é trazido para esse lugar. Você acha que em algum momento, alguma mulher, seja você ou qualquer outra na ESPN, ou seja na ESPN ou qualquer outro canal, vai conseguir ser a cara, independentemente do gênero, de algum campeonato? Tipo assim, uma mulher conseguir fazer o que o Paulo fez na Premier League, tipo assim, você saber que você vai assistir o principal jogo daquele campeonato, vai ser aquela menina. Você acha que vai chegar nesse lugar, ou ao mesmo tempo que as emissoras estão dando espaço cada vez mais às narradoras meninas, mulheres, elas também dão mais um espaço ainda não tão de destaque assim? Como é que você faz essa leitura do futuro que a profissão, no caso do gênero feminino, vai chegar? Não, eu acho que vai ter, mas eu acho que se você pensar, tem que ser uma construção. O Paulo, para virar a voz da Premier League, demorou quantos anos? O Paulo tinha mais de 10 anos, bem mais de 10 anos de ESPN. Sim. O Vogan mesmo. Eu lembro de assistir o Vogan narrando Bundesliga. Quando Cê a Bundesliga era claro. da ESPN, entendeu? Claro. E depois vai para lá. Então eu acho que pode ser, tanto homem quanto mulher vai ter esse espaço. Acho que é possível uma mulher ter em breve esse espaço. Mas eu acho que, tipo assim, nesse caso, por exemplo, quando o Paulo saiu, tinha toda essa questão. Quem vem pra Premier League, entendeu?
E você tem que trazer um nome tão pesado quanto o dele. Claro. Então, nada mais que justo trazer o Vaughan também para ancorar esses principais jogos de Premier League. Mas a questão é tempo. Então, eu acredito que uma mulher pode sim ocupar esse espaço se ela tiver uma continuidade dentro do campeonato. Então, sei lá, eu tô fazendo Premier League 3 anos. Uns 3 anos, entendeu? Sim. Poxa, quando eu bater 10 anos, eu espero que um cara entre e fale, beleza, vai ser jogo com a Elaine. Você entendeu? Entendi. Mas é uma construção, porque a gente tem muito narrador. E óbvio que você... E eu acho que também da empresa, ela vai pensar todas as competições como um produto. E produto vende, TV vende. Isso aí é dinheiro, entendeu? Então eu acho que também... não que eu acho que nos prejudica, mas eu acho que isso é uma construção social também. Eu acho que a gente tá caminhando de um ponto. De 2018, a gente não tem nenhuma narradora e hoje a gente tem todas. Então, talvez daqui a alguns anos a gente tenha mais e daí sejam menos hateado, menos criticado, mais aceito, que também é uma questão para quem vai te colocar no ar, sabe? Eu acho que é até uma questão de você preparar tudo aquilo para um dia a gente assumir aí uma voz de um campeonato, sabe?